Então, irmãos, hoje vamos trabalhar a parábola dos trabalhadores na vinha, que está em Mateus, do capítulo 20, verso 1 a 16. E a gente, antes de começar no texto, vai refletir então sobre dois personagens da Bíblia, tá? Judas e o ladrão da cruz. E aí vocês vão entender o porquê. Mas, se eu for destacar, eu separei alguns pontos aqui de cada um deles para a gente pensar na vida deles enquanto obras, o que eles fizeram durante a sua vida e o seu destino final, né? O destino final de cada um deles. E a gente vai ver que Judas, ele foi um dos 12 escolhidos de Jesus, ele pregou, evangelizou, ele serviu, né? Ele operou inclusive milagres. O Senhor deu autoridade e poder para curar enfermidades aos apóstolos, e Judas estava entre eles, né? A gente imagina, olha, Judas era o traidor, então provavelmente ele era o cara que ficava atrapalhando o ministério de Jesus e arrumando confusão. Não é isso que a Bíblia mostra, tá? Na verdade, ele era respeitado entre os outros apóstolos, ele foi escolhido inclusive para ser o tesoureiro, aquele que vai cuidar das finanças ali. Então os outros apóstolos confiavam nele, né? A gente pode ver isso, por exemplo, quando Jesus começa a falar que, olha, um de vocês vai me trair, ninguém desconfia de quem é, né? Pelo contrário, os apóstolos ficam, quem é? Será que sou eu? Chegam a pensar que pode até ser ele mesmo, né? Eu mesmo, será que sou eu? Ninguém desconfiou de Judas, ou seja, muito provavelmente o que a gente vê nas Escrituras é que ele era um dos apóstolos e talvez um dos mais destacados ali. Talvez um que eles vissem até com uma certa liderança ou algo do tipo, né? Confiar. É o nosso Nildo, né? É o tesoureiro, né? Então, ele era como aqui na Shekinah, como o Nildo, né? O Nildo, você não é o Judas não, né? Entre nós não, misericórdia. Mas era o tesoureiro, quer dizer, alguém que a gente tem confiança, né? Com quem é que a gente vai deixar cuidando do dinheiro, né? Esse era Judas, ele serviu ali 3 anos a Jesus, mas conhecemos a história. Depois se descobre que ele estava até roubando, inclusive, né? Mas a gente sabe que o final dele, ele se revelou como o traidor de Jesus, o filho da perdição, né? Marcos, nas palavras do Senhor, vai dizer, ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria se ele nunca tivesse nascido. Judas recebeu uma condenação eterna, né? A gente pode ver isso em João 17:12, no qual Jesus está orando ao Senhor e dizendo, olha, eu não perdi nenhum deles daqueles que tu me deste, exceto aquele que estava destinado a isso. Já a gente vai ver, então, o nosso segundo personagem, o ladrão da cruz. O que era o ladrão da cruz? Um criminoso, né? Possivelmente um criminoso de carreira ali, que a gente conhece ele já no momento da condenação dele, né? E ele recebe a pior condenação, a condenação mais dolorida, a condenação que é pensada para fazer o criminoso sofrer antes de morrer. A cruz, ela era um castigo terrível, porque ela foi pensada mesmo para ser uma morte que fosse lenta e muito dolorosa. Então, não era como a gente tem em alguns lugares ainda, pena de morte hoje, que é um remédio, né? Uma injeção, uma droga que é colocada na veia ali do criminoso e ele morre até sem sentir dor, né? Ele simplesmente morre. Não, a cruz era totalmente o contrário. Ela foi pensada para ser dolorosa e demorada, para o ladrão morrer aos poucos mesmo. Então, às vezes os criminosos ali poderiam passar até dias em sofrimento ali. A gente vai ver, por exemplo, Jesus, por ser um sábado, os religiosos dizendo, vamos quebrar logo o joelho deles, que é porque a gente não vai ter como estar acompanhando aqui, ou seja, aquilo ali ainda poderia durar muito mais. Então é nesse momento que a gente conhece esse ladrão, sendo crucificado junto com Jesus, né? Jesus que entrou no lugar de Barrabás nas últimas horas, né? Quando o povo livra Barrabás e coloca Jesus para ser crucificado entre esses dois ladrões. E o que a gente vai ver desse ladrão é ele já zombando de Jesus com o seu companheiro, né? Nas primeiras horas da sua condenação.
Mas o tempo vai passando e algo acontece nele. Ele é regenerado, ele é tocado pelo Espírito Santo. A gente sabe que quem convence o homem de pecado e de juízo é o Espírito Santo. E ele, nos últimos momentos, ali no salvo pelo gongo, né, como a gente vai dizer na expressão, naquele último momento ele reconhece Jesus como Salvador. E Lucas 23, 41 e 43, ele, nas palavras dele, ele vai dizer: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Ao que Jesus imediatamente responde: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. E naquele mesmo dia ele foi justificado e salvo. Olha só. Nós temos o nosso primeiro personagem, alguém que dedicou 3 anos da sua vida a muito trabalho. O ministério de Jesus foi bastante intenso, né? E Judas foi um dos que estavam trabalhando lá, cometendo erros lá, como os outros apóstolos também cometeram, né? Tem uns traidores de Jesus, não entregando as autoridades, mas negando a Jesus no momento decisivo, né? Nós temos apóstolos ali que eram zelotes, ou seja, uma espécie de terroristas, né? Dentro do grupo de Jesus. Ou seja, não eram homens perfeitos, não tinha nenhum fluxicheiro ali. Ninguém foi escolhido porque era alguém especial, um super santo ali. Não, todos eles eram gente que precisava aprender. Judas era um deles também. E todos eles trabalharam bastante, operaram milagres e serviram junto com Jesus, passando necessidade, frio, fome, perigo, por 3 anos. Judas, no final, foi condenado. Já o ladrão, o contrário, né? Uma vida provavelmente toda desregada, vida de crime. E aí, no último momento, no último instante, foi salvo. Se a gente olha por uma perspectiva humana, a gente vai dizer: olha, isso aqui não tem justiça não. Né? E imagino você explicando isso. A gente já nasce num país cristão, né? Essas histórias já estão no nosso imaginário desde sempre, mas eu imagino você contar isso aqui em algum lugar do Oriente Médio, onde nunca se ouviu falar de Jesus, e acredito que a primeira pergunta é dizer: então, tem alguma coisa muito errada aí, uma injustiça, né? Nas maiorias das religiões, o que a gente vai ver é uma espécie de salvação, onde você vai chegar no seu destino pós-morte e vai ter uma balança lá, né? Algumas religiões antigas, inclusive, tem essa figura mesmo de colocar numa balança aquilo que você fez de bom, aquilo que você fez de mal. Vamos ver para que lado pesa. Se pesar mais o lado bom, você vai para o céu. Se pesar mais o lado mal, vai de arrasta para baixo, né? Você vai ser condenado aí, o que for a condenação de cada religião. Mas o que a gente está vendo aqui no Evangelho, algo que a gente não encontra em nenhuma outra religião, é uma aparente injustiça. Ora, ele vacilou, Judas, no final, né? Traiu Jesus, mas vamos olhar o tanto de coisa boa que ele fez, né? E aí agora a gente vai ter a salvação de um homem desse, né? Quem nunca escutou alguém falando assim: aí é muito bom, passa a vida toda fazendo o que quer, bebedeira, prostituição, aí chega no final da vida, entrega a vida a Jesus. É muito bom, assim todo mundo é crente, né? Quem nunca ouviu alguma crítica, até mesmo de crente, né? E eu queria já chamar a atenção, porque esse é um pensamento que pode vir a nós, tá? Não como Judas, a gente vai pensar: Judas foi o traidor de Nosso Senhor, né? Merecido. Mas, poxa, aí também salvar um ladrão assim, né? Ou a gente começa a pensar aqui na nossa caminhada cristã e diz: rapaz, fulano conheci a vida toda e agora, tá aqui louvando, cada um, né? E vai ser salvo também, se realmente nasceu de novo, né? A verdade é que a Bíblia, o Evangelho de Jesus ele é diferente. Ele é diferente, ele quebra muitas expectativas de qualquer pessoa que chegue despreparado e acostumado com o que a gente tem nos outros
ambientes religiosos, em todas as outras falsas religiões do mundo. Ele vai ser chocante por isso, né? E o apóstolo Paulo, inclusive, no ministério dele, ele vai se esforçar, inclusive, para explicar sobre isso. A carta aos Romanos, ele está justamente explicando como funciona a justiça de Deus, onde no capítulo 1 e 2 ele vai estar explicando, olha, tanto judeu quanto gentil, todo mundo pecou e ninguém merece nada a não ser condenação. Para no capítulo 3 ele começar a explicar que, porém agora, se manifestou uma justiça, né? Uma justiça nesse tempo presente. Ele vai falar do ministério de Jesus, onde ele vai onde ele vai comentar no capítulo 3, no verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então o apóstolo Paulo justamente está explicando que, olha, não é pela sua justiça que você alcançou a misericórdia de Deus. Na verdade, o contrário. O próprio Deus precisou fazer essa justiça, sendo ele justo e assim justificador daqueles que depositam a fé nele, como o ladrão da cruz, que foi justificado naquele momento, não por suas obras, mas por causa da obra de Jesus, e foi salvo. E é sobre isso que Jesus vai trazer, é esse ensinamento que Jesus está trazendo nessa parábola, que vai estar no capítulo 20, dos versos 1 a 16. Então, eu já vou comentando, a gente vai lendo os versículos e eu vou comentando esse ensinamento de Jesus. E aí, lembrando, as parábolas têm um ensinamento simples, né? Então, o ensinamento de Jesus é isso. É uma lição sobre a graça, a misericórdia e a justiça de Deus. Como é que funciona a justiça no reino de Deus. E no verso 1, o Senhor vai começar contando a história dizendo, olha, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Eu queria já chamar a atenção, então, para o pagamento que ele ofereceu. Ele contratou alguns trabalhadores e ofereceu para eles 1 denário de pagamento por dia. E é importante a gente entender o que significa oferecer 1 denário a um trabalhador que vai fazer um trabalho manual, um trabalho de agricultura, né? Ainda mais um diarista, né? Vai ser, vou pegar aqui tu vem me ajudar a fazer isso aqui e eu vou lhe pagar 1 denário. Pagar 1 denário a um trabalhador desse é um pagamento muito superior do que um trabalhador braçal, rural, receberia. É como se ele estivesse pagando a um soldado que tinha os melhores salários, né? Ali se a gente for pensar nos servidores, no servidor público, né? O soldado é um salário muito bom para um dia de trabalho. Então, aqueles homens ali que são encontrados por esse administrador já nas primeiras horas da manhã, imagina ali umas 6 horas da manhã, ele saiu de madrugada atrás desses homens e ele oferece 1 denário. Nossa, deve ter sido uma alegria muito grande. Aquele pessoal estava ali, não sabe se vai conseguir algum trabalho naquele dia. Geralmente pessoas que talvez se não conseguisse um trabalho ali nem teriam o que comer. E aí chega alguém e diz, vem para minha vinha então que eu te pago 1 denário. Poxa vida, é dinheiro para mais de um dia de trabalho. Maravilha, aquele deve ter enchido o coração daqueles homens. Então, o dono da vinha já se mostra muito generoso. E chama eles e diz, eu vou lhe pagar 1 denário. Mas aí então a gente vai ver que o proprietário ele fica voltando naquela feira, naquela praça ali onde tem pessoas esperando algum serviço e ele vai chamando mais gente. Regularmente, olha só, no verso 3, vai dizer, saindo por volta das 9 horas da manhã, então depois de umas 3 horas lá que os primeiros já começaram a trabalhar, né? Viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha? Agora ele não diz o quanto vai pagar, mas ele diz o seguinte, e atenção para essa frase, eu lhes pagarei o que for justo. Eu vou pagar para vocês o que for justo. E eles foram. E o proprietário continua, verso 5, tendo saído de novo, perto do meio-dia, mais 3 horas ali de trabalho, e aí os primeiros já estão trabalhando às 6 horas, né? Perto do meio-dia, às 3 horas da tarde,
fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, e ali, 5 horas da tarde, já é o finalzinho do dia, né? Faltava o quê? Mais 1 hora de trabalho, né? Se for considerar que eles trabalhavam até escurecer. Por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então, ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. E então, depois de um dia de 12 horas de trabalho, chega a hora do pagamento. E no verso 8, ele vai dizer então: ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário. E olha só como é que ele pede para organizar essa fila aí para receber o salário. Começando pelos últimos e indo até os primeiros. É importante a gente notar essa ordem aqui, né? Ele então, recapitulando, começa a contratar a gente ali 6 horas da manhã, começando o dia, ele sai de madrugada atrás desse povo e promete ali um pagamento de 1 denário, que é um salário muito acima do esperado para quem vai fazer esse tipo de trabalho. E ele sai durante o dia voltando e trazendo mais gente até faltar 1 hora de trabalho só do dia. E na hora do pagamento ele diz: agora você pede ao o funcionário dele, né? Traga aí essas pessoas para receber, mas organize aí eles de modo que os que chegaram por último, eu vou pagar primeiro. E no verso 9 a gente vai ver o seguinte: chegando os que foram contratados às 5 da tarde, ou seja, trabalharam 1 hora, né? Cada um deles recebeu 1 denário. Ele falou que pagaria o que é justo, né? Cada um recebeu 1 denário. E aí, poxa, ficaram muito felizes, né? Se 1 denário, que é um salário de um soldado, foi pago por 1 hora de trabalho, grande pagamento, né? E aí você já imagina os que trabalharam desde 6 horas. Eita, esse caba é bom mesmo, porque ele prometeu 1 denário a gente e ele pagou 1 denário a quem trabalhou de 5 às 6. Quanto é que ele vai pagar a gente? 12 denários, né? Faz a conta básica, né? Não sei se vocês tiraram a hora de almoço, né? Se tirou 11, né? Mas eu já imagino, o que é que a gente já imagina? Na verdade, o próprio texto diz, né, no verso 10, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Ora, se os caras que trabalharam 1 hora receberam 1 denário, pensaram que receberiam mais. Porém, também eles receberam 1 denário cada um. E aí, foram logo tomados de ressentimento, né? Verso 11. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você igualou ele a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ainda tem isso, né? Esses últimos trabalharam 1 hora e já sem sol, né? Na brisa já, né? O ventinho batendo ali, ó, o cheiro das uvas ali, né? E os outros, sol de meio-dia ali, ó. E você iguala eles a nós. Que injustiça! Então, o pessoal que estava bem alegre no começo do dia, né? De receber algo que eles não mereciam, né? O trabalho que eles iam fazer ali na vinha não era digno de receber 1 denário. Aquilo ali, que foi a alegria no começo do dia, virou ressentimento no final, porque eles estão vendo agora gente que trabalhou 1 hora recebendo a mesma coisa. E aí vem a resposta do dono da vinha, nos versos 13 ao 15. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo de trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto o que eu dei a você. Atenção. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Bom, esse é a parábola, né? O ensinamento de Jesus. E a gente vai notar que se a gente voltar um versículo antes de Jesus contar a parábola, e o último versículo, que é o 16, ele vai ter um provérbio. Veja, no versículo 30 do capítulo 19, ele vai dizer: porque muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. E no final dessa parábola que a gente acabou de ler, no verso 16 do capítulo 20, ele vai dizer: assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.
É importante a gente notar o seguinte aqui. De cara, a gente pode pensar, poxa, então essa parábola está ensinando que eu devo dar o meu lugar a quem eu considero que poderia estar atrás, mas eu vou considerar ele primeiro, ou ser um convite à humildade, ou alguma coisa nesse sentido. Que, de fato, a Bíblia ensina isso. Eu trouxe aqui 2 versos onde Jesus está ensinando sobre esse tipo de humildade, de considerar as outras pessoas maior do que nós, de servir. Olha só, o irmão Nildo aqui. Nosso tesoureiro. Não traidor. Amém? No capítulo 9 de Marcos, verso 35, ele vai dizer: se alguém quer ser primeiro, será o último e servo de todos. Ou Marcos 10, 43, 44, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Nesses ensinamentos aqui, a gente vê um ensinamento autoritativo de Jesus, imperativo, dizendo, olha, vocês precisam fazer isso. Mas nesses provérbios que a gente acabou de ver aqui, onde Jesus disse os últimos serão os primeiros serão os últimos, ele não está dizendo o que deve ser feito, ele só está constatando. É indicativo, não é imperativo. Ele só está dizendo, olha, é assim que funciona o reino de Deus. E ele começa dizendo isso, o reino de Deus é semelhante ao homem, e isso aí contando essa história, né? E no final ele faz essa constatação. Não é que ele está dando uma ordem, olha, vocês, quem estiver na frente, vai para trás da fila. Não. Ele só está constatando, é assim que funciona o reino de Deus. Então, o que Jesus está ensinando aqui nessa parábola é a salvação, e é sobre isso que ele está tratando, é algo que é dado por Deus, da forma que ele quer, porque ele é o dono das terras. Ele, como é que ele diz? Você está reclamando, eu sou o dono, eu dou o quanto eu quiser, a quem eu quiser. E eu dei a você o que a gente combinou, o que foi justo. Dei o que foi justo também aos outros homens. Por quê? O que é justo aqui? É o que o dono considerar que é justo. E é importante a gente entender essa mensagem, e agora eu queria que a gente voltasse um pouco os olhos, inclusive, para o contexto de por que Jesus está ensinando isso aos discípulos, porque foi importante ele trazer esse ensinamento aos discípulos. Então, qual a mensagem? O que a mensagem trata? Ela é uma imagem da soberana graça salvadora de Deus. É isso que é a lição dessa parábola. O que Jesus está dizendo ali é que o céu não é uma recompensa, não é um pagamento justo no sentido do trabalho que foi desenvolvido, porque ele já começou oferecendo muito mais do que aqueles homens mereciam. E é também algo que é dado igual para todos, independente das obras que eles realizaram. Ou seja, é algo muito além. A salvação é algo muito além do que qualquer pessoa possa imaginar ou possa fazer para conquistar, e vai ser dada de igual modo a todas as pessoas, independente das obras que elas realizaram. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, a gente entende sobre a justiça de Deus. E quando Paulo, né, eu falei que Paulo fala bastante sobre a metade de Romanos, ele está explicando justamente como é que funciona a justiça de Deus. Né? Quando chega no verso 9, ele se coloca como um interlocutor que vai questionar a justiça de Deus. Ora, Deus é justo mesmo fazendo isso? Né? E no verso 14 ele vai dizer, olha, que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Depende de quem? A salvação de Deus, que tem misericórdia. Ou seja, para os homens, a salvação é algo que não se pode conquistar, que não se pode pagar. É um preço, né? Sei que foi pago um alto preço. Olha, não é um alto preço no sentido que, então se eu me esforçar bastante. Não, é algo inalcançável. Para os homens é impossível. E é isso que a gente vê Jesus falando um pouco antes de começar a contar essa parábola. Se a gente voltar para o capítulo 19, a gente vai ver aquele famoso encontro de Jesus com o jovem rico, né? E a pergunta que o jovem rico faz a Jesus é o seguinte, mestre, no verso 16, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Olha a pergunta do jovem rico. Mestre,
o Senhor está falando aqui sobre vida eterna, sobre o reino de Deus, o Senhor veio anunciar esse reino. O que é que eu tenho que fazer de bom? Quais são as obras que eu preciso fazer para alcançar isso, então? E aí Jesus dá a lei de Moisés para ele. Ele diz, olha, você vai honrar seu pai e mãe, você não vai adulterar, não vai roubar. E aí o jovem se anima, né? Porque ele vai responder a Jesus no verso 20, tudo isso eu tenho observado a lei, tenho feito. O que mais me falta ainda? O que Jesus vai fazer agora, na sua resposta, é mostrar que não. Você não tem observado, você, na verdade, não é capaz de observar, como ninguém foi, exceto o próprio Jesus, de observar perfeitamente toda a lei. E ele vai fazer o jovem, naquele momento, quebrar os 2 primeiros mandamentos, que mais tarde a gente vai ver na Bíblia que resume toda a lei, que é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus faz ele quebrar os 2 principais mandamentos na resposta que ele dá em seguida. Ele diz, olha, ok, talvez Jesus nem fosse, né, dessa resposta. Mas aí, aquele jovem precisava ver a sua miséria e os discípulos precisavam também começar a entender esse evangelho que depois eles seriam os embaixadores e levariam para o mundo todo. Então esse momento é bastante importante, essa lição é bastante importante para os discípulos. A resposta de Jesus no verso 21 é o seguinte, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O que foi que Jesus pediu? Ame a Deus acima de todas as coisas, ame a Deus mais do que a riqueza que você tem e desse dinheiro que você vai pegar oferecendo a Deus aquilo que você tem, você vai distribuir com outras pessoas. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Aí quebrou o jovem ali, né? No 22 ele vai dizer, mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Interessante, né? O jovem disse, não, eu tenho observado toda a lei. E Jesus mostrou a ele que se ele colocar os 2 primeiros mandamentos, que são os mais importantes, ele já quebra ali. Ele já fez o jovem quebrar os 2 ali. Ele se negou a amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima da própria riqueza e amar aos outros como a si mesmo. Então Jesus mostrou, né, que o jovem não estava disposto a cumprir esses 2 mandamentos. E isso deixou os discípulos intrigados, porque, olha, naquele tempo, e infelizmente ainda é um pensamento que vem ecoando, né? Era de entendimento comum de que, olha, se uma pessoa é muito rica, é muito próspera, ela é uma pessoa agraciada por Deus, muito agraciada por Deus, né? Porque Deus deu tanto a ele, quer dizer que esse homem é um homem que está muito mais perto da salvação do que aquelas pessoas que não são agraciadas por Deus, aqui entre aspas, por não terem recebido posses ou riquezas, né? Agora, os discípulos vendo essa resposta de Jesus, eles ficam intrigados. Olha o que eles perguntam no versículo 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, quem é que vai ser salvo? Se esse homem, que é rico, que é agraciado por Deus, recebe uma resposta dessa de Jesus, quem é que vai ser salvo? Eu acho que eles olharam para ele mesmo e disseram, ele está perdido, a gente. O que é que será de nós, né? E Jesus responde, verso 26, para os seres humanos, olha a resposta de Jesus, é impossível. Jesus ainda dá pior ainda a situação, né, deles. Ele diz, olha, o jovem rico chega aqui perguntando, o que é que eu tenho que fazer de bom? E aí Jesus mostra que você na verdade, você não está disposto mesmo a fazer o que seria necessário. Ok? E aí os discípulos perguntam, então, meu Deus, o que é que a gente precisa fazer? Quem é que vai se salvar? E aí, olha a resposta de Jesus. Ninguém. Ninguém. Para os seres humanos, isto é impossível. Impossível. Mas, para Deus, tudo é possível. Então, Jesus está mostrando o que é o reino de Deus. Por isso, ele vai contar essa parábola da vinha. A gente entende, porque em seguida ele começa então a contar essa parábola. Para que os discípulos comecem a entender o que realmente, como funciona a salvação. Por quê? Porque para o homem se salvar, para o homem fazer as obras que alcancem a salvação é impossível. Não, mas fulano é tão bom, ele não nasceu de novo, ele não entregou a vida a Jesus, mas ele é tão bom, ele faz caridade,
E a resposta de Jesus é impossível ao homem ser salvo. Mas para Deus tudo é possível. Refletindo então, né, sobre essa impossibilidade de agradar a Deus, ou a impossibilidade de não de agradar a Deus, mas de merecer a salvação de Deus, Pedro vai questionar no verso 27 o seguinte, porque ele diz, olha, nós deixamos. O rico aqui acabou de dizer que não deixaria as riquezas, mas nós deixamos. Deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será, pois, de nós? E aí Jesus vai responder o que é importante a gente notar aqui. A parábola ela não está falando sobre recompensas, porque alguém pode pensar, peraí, Elifas, então quer dizer que o que eu faço aqui na terra e trabalho no ministério, na evangelização, na caridade, esse tipo de coisa não faz diferença nenhuma e a gente precisa separar. Uma coisa é o que a gente vai chamar de galardão, né? Que a Bíblia vai tratar, de fato. Mas separar isso do que é a salvação. E é sobre isso que Jesus está falando nessa parábola. Porque, veja, na resposta de Jesus, ele vai dizer que, sim, esse trabalho que os discípulos estão fazendo, eles vão ser considerados de forma diferente na vida futura, né? Ele vai dizer no verso 28, olha, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmã, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Olha, duas coisas. Eles vão herdar a vida eterna, vão herdar essa pagamento que é impossível de se conseguir por obras, mas vão receber também muito mais. Porém, e aí ele termina com aquele provérbio, né? Muitos serão os primeiros, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Ele está dizendo, olha, vocês que deixaram pai e mãe, que estão dedicando, deixaram tudo, campos, vocês vão receber. Inclusive os apóstolos vão se assentar em 12 tronos no céu. E todos aqueles outros discípulos, e até os dias de hoje, aqueles que têm se dedicado à obra do Senhor, vão receber um galardão, algo especial, que nós não sabemos exatamente o que é. Só sabe que é bom, né? Vindo de Deus, é bom e deve ser desejável, inclusive. Né? Nós não fazemos obras para alcançar a salvação. Fazemos porque fomos salvos. E ainda assim, Deus ainda vai agraciar-nos com algo que a gente chama de galardão, né? Algo presente, alguma honra, alguma coisa do tipo. A gente não sabe exatamente o que é. Porém, Jesus fala, primeiros serão os últimos serão os primeiros. Porém, a respeito da salvação, isso não é algo que alguém conquistou, ou que seja possível de conquistar, porque ao homem é impossível. Então, essa parábola é muito importante para nós hoje, foi muito importante para os discípulos, porque os discípulos, a gente vai ver que eles tinham uma questão com esse negócio de honra e tal. Então, é interessante como a gente vai ver que Deus não chama ninguém perfeito mesmo, mas ele foi aperfeiçoando aqueles homens, né? Porque a gente vai ver, logo em seguida, depois dessa parábola, já chega a mãe de dois deles e diz, olha, não tem como o Senhor colocar, quando for no céu, um à sua direita e um à sua esquerda, não? E aí Jesus, meu Deus, né? Olha as pecinhas que eu estou lidando aqui, né? A gente vai ver em Lucas 22, discípulos discutindo, né, para ver quem é que vai ser maior, quem é que vai liderar, quando chegar lá no céu, eles estão, enquanto Jesus está ali ensinando, humildade, fazendo, e eles ali estão dizendo, ó, já pensando ali, quem é que vai ser, quem é que a gente vai dizer assim, segue o líder, né? Quem é que vai ser o maior? Em João, no capítulo 13, Jesus tem que ir lá lavar os pés deles, né, e de cada um. Ou seja, Jesus está ensinando todo esse tipo de coisa, né, para eles o tempo todo. E aí eles, por que o senhor está fazendo isso? Né? E ele responde, o que eu faço vocês não compreendem agora, mas vão entender depois. Né? Então, aquelas mensagens, elas demoraram um pouco até para encaixar ali no coração dos discípulos, né? E mudarem aos poucos a vida deles e eles, então, levarem isso adiante, né? A gente entende como Jesus estava bem focado em preparar aqueles homens, né? Na primeira aula a gente viu que Jesus
começou inclusive a contar parábolas, né? E ele diz, a vocês é dado entender isso que eu estou ensinando por parábolas. Aqueles não, aqueles que rejeitaram a Deus não entenderão mais, mas vocês vão entender isso. Então a gente tem todos esses princípios que se resumem aqui nessa parábola a entender especificamente sobre a salvação. Qual é a principal lição que a gente entende aqui? Olha, a salvação não é merecida. E aí essa figura que Jesus faz dos primeiros são os últimos são os primeiros, a gente pode pensar nisso como uma corrida. Então vamos imaginar uma corrida para a gente entender melhor esses termos. Qual é a única forma que eu tenho numa corrida do primeiro ser o último e o último ser o primeiro? É se todo mundo chegar junto, né? Porque todo mundo cruzou a linha exatamente ao mesmo tempo, o último é o primeiro é o último, tanto faz. Todo mundo chegou junto. É isso que Jesus está ensinando. A salvação aqui não tem diferença que eles começaram a trabalhar de 6 horas ou começaram a trabalhar às 5 horas, porque se você olhar bem, ninguém merecia o denário ali. Então tanto faz. Você não pode estar questionando aqueles que receberam menos, porque você não merecia também o denário que você recebeu, trabalhando nas 12 horas que você trabalhou. Então todos aqui são considerados exatamente iguais, sem distinção. É isso que essa parábola está ensinando. Então esses são os princípios que a gente pode aprender dela. A salvação não é merecida. Segundo ponto, jamais podemos pensar que somos melhores. Né? Isso é absurdo no reino de Deus, você pensar que você é salvo porque foi melhor que alguém. Mas eu fui diligente de ter recebido de não ter rejeitado a graça, né, de Jesus. Na verdade, o olhar do crente verdadeiro, aquele que nasceu de novo, ele vai olhar para todo mundo que ainda não recebeu a Jesus com grande misericórdia, porque ele vai olhar para si mesmo, vai reconhecer a sua miséria, que ele era antes do Senhor, totalmente miserável, pobre, cego e nu. Era o que a igreja de Laodiceia não estava conseguindo enxergar. Vocês acham que vocês aqui, porque são ricos, porque vocês, né, têm grande destaque aqui entre as igrejas da Ásia, vocês são pobres, cegos e nus, vocês não estão conseguindo ver isso. O que vocês têm é graça. Nenhum crente verdadeiro pode pensar nem perto disso, de achar que alguém não merece ser salvo. Porque, quer dizer, achar que alguém não merece é o pensamento correto, mas se você pensar que você também não merecia, ninguém merece. Ao homem é impossível. Outra verdade, Deus continua a chamar trabalhadores para a sua vinha, Deus continua a chamar pessoas e Ele vai continuar, inclusive, nos comissionando para esse trabalho. A nós foi dado o ministério da reconciliação, reconciliar os homens a Deus. Eles continuam e a gente deve não ter outro sentimento senão de alegria a cada pessoa que entrega a sua vida a Jesus, porque a gente vai olhar e vai dizer, olha, é um miserável, que está deixando de ser um miserável nesse momento, como eu fui um dia também. Deus cumpre as suas promessas e nos dá muito mais do que merecemos, né? Além daquilo que pedimos ou pensamos, né? A gente não tem ideia, muitas vezes, porque a gente não para refletir mesmo do que é a salvação, né? A gente não faz parte de uma religião moral, simplesmente, ou seja, que recebemos de um livro aqui uma cartilha de mandamentos que temos que fazer, e se fizermos isso, seremos recompensados com algo. Não, a gente faz parte da história da redenção de um povo de Deus que redimiu e redime um povo que se voltou contra ele, que o traiu, que teria como condenação justa, se você quer justiça, a morte. Todos pecaram e carece da glória de Deus. Se Deus fosse aplicar a justiça, né, isso responde tanta coisa, né? Responde, por exemplo, a pergunta, por que Deus permite o mal no mundo? Por que Deus não pune os maus? Ora, é uma pergunta estúpida de se fazer até, porque se Deus levasse, então, a sua justiça a cabo da maneira que você acha que deve ser feita, você também morreria.
todos morreriam. Olha a resposta de Jesus para o jovem rico: não há o que vocês possam fazer, é impossível. Então, é isso que Paulo vai explicar em Romanos, né? Deus ignorou, e ele fez, em outras palavras, vista grossa aos pecados cometidos até então, até que, no presente momento, ele manifestasse a justiça que poderia salvar os homens. Por quê? Porque se ele fosse aplicar aquela justiça aos homens, todos morreriam. Então precisou o próprio Deus morrer naquela cruz, sendo ele justo e perfeito, para que ele, então, pudesse justificar os outros. Então esse Deus que cumpre as promessas que ele prometeu que faria isso, ele cumpriu, ele ainda disse que vai voltar foi preparar lugar e vai voltar para levar todos nós, e nós não merecemos nada disso. Nada disso. Então o nosso trabalho, é verdade, receberá um galardão de Deus. É também promessa de Deus. Isso. E a gente só precisa, então, separar. Então, não é imagina. Crente é fogo, né? E aí, quando o crente é fogo, eu estou falando de mim também, né? Porque aí você vê isso, Elifas, entendi. Então, eu acho que, inclusive, eu vou entregar meus ministérios ao pastor, que eu vou dizer: pastor, agora, maravilha, eu descobri que eu não preciso fazer nada. Olha, esse é um pensamento de alguém que realmente não nasceu de novo, né? Não nasceu de novo. Quando esse tipo de pergunta, né? Eu preciso do dízimo, né? O dízimo é mesmo uma lei, né? E aí, poxa, só você está perguntando isso, né? E você está perguntando isso por quê? Porque você quer dar mais de 10%? Se for, ok, né? Aí eu vou dizer a você: olha, o dízimo realmente, no Novo Testamento, não parece ser uma lei, como era no Velho. Então você está liberado, irmão, para dar 40%, 50%, né? Mas o pensamento é: não, eu só quero descobrir porque eu estou dando à toa, então. Quer dizer que eu não preciso dar dízimo, eu não preciso servir os meus irmãos? Olha só que pensamento contrário ao que Jesus é, né? E se a gente é salvo e vai se tornando igual a Jesus, esse tipo de pergunta já demonstra de quem é o nosso coração, né? É terrível pensar isso, e é algo que a gente precisa, como o pastor estava dizendo, né? Examinar a si mesmo, porque essas pegadinhas, esse engano, ele às vezes vai entrando na nossa mente mesmo. E o engano, para a gente encerrar aqui, que a gente não pode deixar entrar na nossa mente, é a gente achar que é merecedor da salvação de Deus. Achar que alguém é menos merecedor da salvação de Deus porque eu faço obras maiores e visíveis, né, à frente das pessoas. Pelo contrário, a visão que a gente precisa ter o tempo todo é: e eu não consigo começar uma oração diferente disso. Meu Deus, obrigado pela salvação. E às vezes a minha oração quase que fica só nisso, porque quando você vai pensar: poxa vida, é uma graça muito grande essa, Deus não precisava fazer isso. Ele diz: olha, eu tenho misericórdia de vocês porque eu quero ter misericórdia. Ele não encontra nada no homem para dizer: olha, é tão bonzinho esse aqui, eu acho que eu vou ter misericórdia disso. Não, ele tem misericórdia porque ele quer ter misericórdia. Não depende de quem quer ou de quem corre. Depende de quem tem misericórdia. E quão grande é essa misericórdia de Deus, né? Quando a gente olha por essa perspectiva do que Jesus está querendo ensinar aos discípulos. E ele está querendo ensinar justamente aqueles homens que seriam os homens mais importantes da história da redenção depois de Jesus, né? Ele já está querendo o quê? Garantir que vocês entendam o que está sendo feito aqui. Vocês vão se sentar em 12 tronos, vocês vão julgar todas as tribos de Israel. A visão do Apocalipse de João é de uma cidade edificada sobre 12 colunas, né? Vocês serão lembrados eternamente. A gente está falando desses discípulos aqui, 2000 anos depois. Mas nada disso é merecido para vocês. E todos aqueles que vierem depois de vocês, todos aqueles que forem alcançados pela mensagem que vocês vão pregar, vão receber o mesmo denário que vocês, a salvação, que é uma graça infinita de Jesus. Eu queria orar por nós, amém? Senhor, obrigado, Pai, por tão grande salvação, Pai. Algo que nós não merecemos, algo que nós não poderíamos fazer absolutamente nada para merecer, algo que nós precisamos ser sempre exortados, vez por vez, para lembrar, para entender e responder em amor a cada dia, em nossas ações, no nosso dia a dia.
e fazer com que isso seja dado aos outros também, Jesus, através do nosso ministério, através da nossa vida, Pai. Senhor, nos ajuda a entender isso de forma muito clara e viva, a cada dia que passe, a cada momento nós estejamos sempre lembrando, nós sejamos capazes de ensinar isso aos nossos filhos, nós sejamos capazes de fazer com que os nossos filhos, assim como nós, enxerguem as outras pessoas como alguém que, como nós, precisam receber dessa graça maravilhosa que tu tem disponível para tanta gente que não merece, meu Deus, mas que tu quer alcançar, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela tua salvação. Amém.